Olá, tudo bem? O que é defender um acusado da prática de um crime? É defender o crime ou o criminoso? Vamos lá, para que vocês possam ter ideia do que é a profissão de advogado. Suponhamos que uma determinada pessoa, numa cidade qualquer, eu passei em mais de 300 cidades brasileiras defendendo causas no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, eu não sei se vocês sabem, ele julga apenas os crimes dolosos praticados contra a vida, ou seja, as tentativas de homicídio, consumando-se ou não, os crimes de aborto praticado pela gestante, por quem praticou, a parteira, um médico, enfim. E os casos em que uma pessoa instiga a outra e auxilia ela a cometer suicídio, sugere. O Tribunal do Júri julga apenas esses crimes. O Tribunal do Júri não julga estelionato, roubos, assaltos, esse tipo de coisa, latrocínio, não julga esse tipo de coisa. Salvo se esses crimes estiverem ligados a um desses crimes dolosos contra a vida que eu lhes falei, cujo crime doloso contra a vida tenha sido o principal crime para em seguida se cometer o outro. Aí o Tribunal do Júri se estende e, analisado sobre esse prisma, então o Tribunal do Júri teria competência para julgar qualquer tipo de crime desde que esteja conexo a um dos crimes dolosos praticados contra a vida. O que é advogado? Crime doloso é aquele que é praticado com dolo, ou seja, com intenção de cometer. A pessoa se dirige a outra com a intenção de matá-la. Isso é dolo. E quando é culposo? Quando é culpa? Quando a pessoa não tem essa intenção deliberada de agredir e até matar uma outra. Ela não tem essa intenção. E sim, esse fato acontece por acidente. Um caso típico disso aí são os atropelamentos, com automóveis, em que alguém vá a óbito, desde que o motorista daquele veículo não tenha agido com imprudência, certo? Ele não estivesse em excessiva velocidade, ele não praticou um fato doloso, e sim um fato culposo, se for provado que ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Se não for provado nada disso, ele será absolvido, foi uma casualidade. Se for provado que ele deixou de ter alguns desses cuidados, então ele será submetido a julgamento, não no Tribunal do Júri, sim pelo juiz singular, e poderá sofrer uma condenação de 1 a 3 anos, dependendo da gravidade das imprudências, das negligências e das imperícias que ele cometeu. Ok? Bom, a questão que eu tinha proposto a lhe falar, o que é a defesa de um acusado? Vamos pegar no caso desses crimes que chocam a opinião pública, em que as pessoas dizem, poxa, o advogado não devia defender esse sujeito ou esta sujeita, correto? As pessoas são tomadas de uma repulsa em função da gravidade do que é cometido. Então, o que é defender? O advogado vai defender o crime que ele praticou? Não. O advogado é chamado para primeiro verificar se o fato pelo qual a pessoa está sendo acusada
é catalogado ou não como crime. E tem que ser em lei anterior, que defina inclusive pena. Não se pode criar uma lei naquele momento para punir aquele crime, passar a ser crime daí adiante. Tem que existir uma lei anterior com uma pena combinada. Então a primeira coisa que o advogado vai verificar é se o fato pelo qual a pessoa é acusada é ou não crime. Em sendo crime, se foi a pessoa que está sendo acusada, o seu autor. Entendam que não é o acusado da prática do crime que tem que provar que não o fez. Não. O ônus da prova, isso você já conhece, isso é usado em todas as situações. O ônus da prova cabe a quem acusa. No caso, o Ministério Público tem que provar que ele foi o autor. É por isso que vocês veem nessas CPIs que acontecem nos congressos lá em Brasília, determinadas pessoas que lá vão procurar um advogado para que lhe seja garantido, através de habeas corpus, o permanecer em silêncio. Tá ok? Por quê? Porque se não falar, ele pode fornecer elementos para a acusação. A acusação é que tem que provar que ele cometeu o crime. O fato sendo crime, em primeiro, como lhes falei, e ele ou ela sendo o agente que deu causa a esse crime, vamos ao terceiro fator, que é a defesa do advogado. Em que circunstâncias ele cometeu aquele crime? É nisso que vocês ouvem falar, as legítimas defesas, estado de necessidade, que é uma coisa mais profunda, mas a palavra legítima defesa em si, ela já traz no seu bojo uma explicação do que se trata. Então vai se ver se ele não cometeu numa circunstância de legítima defesa, ok? Esse crime pelo qual está sendo acusado. Não sendo não sendo o caso de legítima defesa, o advogado deverá verificar na defesa se a pessoa tem noção do que fez, se ela tem saúde mental. Isso não é uma mera alegação, isso é através de laudos feitos por profissional que constata se o sujeito sabe ou não o que estava fazendo. Eu diria para vocês que é até pior, de repente, ele não saber o que estava fazendo, porque ele não recebe uma pena, mas vai para o manicômio e não se sabe quando ele sairá de lá. O Chico Picadinho, por exemplo, está lá há 40 anos. Tá? Sem pena, mas considerado um doente mental. Então essa é a questão. É nisso que se resume a defesa do advogado, e não como se pensa que ele vá tentar explicar, vá fazer coisas mirabolantes para fazer o seu cliente se safar. Não, não é isso. Mas é o que se comenta por aí. E as pessoas acabam tendo a profissão de advogado vendo como uma coisa nociva, até o dia em que ela precisa de um. E aí ela passa a entender por que é necessário que haja a defesa. A pessoa não pode responder a uma acusação sem que tenha a oportunidade de se defender. E você poderia perguntar, mas já não é comum, a justiça já não deveria saber se é ou não crime? O acusador, o Ministério Público, ele acusa. Ele acusa até de fatos que não tem nem definição legal assentada, firmada. Ele acusa. Se aquela pessoa não tiver defesa, a coisa segue. E a pessoa pode levar uma condenação muito grande
e às vezes injusta em relação ao fato que ele cometeu. Ok? No próximo vídeo eu vou estar explicando outras coisas nesse sentido para que você entenda o que é a profissão de um advogado. Ok? Até a próxima oportunidade.